Escorpião, vamos para a leitura da sua semana? Eu vou acessar agora o que tem disponível para você, para todos que chegam aqui pelo signo de Escorpião. Lembra que é uma leitura atemporal, ela encontra você no dia certo e aí ela reverbera nos teus próximos 7 dias, tá bom? Vem comigo, eu sou a Nath, para quem não me conhece, vai se conectando aqui comigo, com as cartas. Depois que você pegar as mensagens daqui, as chaves que eu vou te entregar aqui nesse vídeo, você vai lá, dá uma olhadinha nos outros signos do seu mapa. Escorpião, vamos ver o que se requer para você se preparar essa semana? Quais são as chaves disponíveis para Escorpião hoje, agora, para essa semana, para os próximos dias? Quero uma carta... Quero uma pulante, por favor, tarô. Pulou. Talvez, Escorpião, só talvez, teremos uma conversa profunda. Vamos aprofundar mais com esse tarô aqui e entender o quanto essa profundidade se requer. O que mais, tarô? Quão profundo precisamos mergulhar agora ou não? Nossa, muitas cartas. Não vou aceitar. Se alguma precisar voltar, que volte. E volta, viu, gente? E se volta. Tarô, espiritualidade, a energia, a sincronicidade é muito sagrada. O que mais, tarô? Olha, gente, será que vocês vão estar ansiosos? Sabe qual é a sensação que vem aqui, né? Quando eu falo de ansiedade, porque o 9 de paus, ele até me lembra, né, de como se fosse um motivo que justificasse essa ansiedade, né? E essas cartas, esse monte de cartas caindo, né, essa ansiedade no excesso. E faz sentido, porque essa carta da estrela que abre o teu jogo, Escorpião, ela vem falando de você relembrar do simples, tá? E o excesso, às vezes, pode tirar você do simples, do óbvio. Esse simples, ele começa dentro de nós, tá? Ele começa com a nossa capacidade de estar vulnerável. Olha, dois noves na mesa, um de paus e um de ouros, né? Também confirmando o excesso. E o as no meio, também confirmando a simplicidade, o recomeço, o reestabelecer, o se reencontrar dentro de si mesmo primeiro. Então, enquanto o externo vai estar pedindo de você, vai estar pedindo a tua entrega, né? A tua entrega no trabalho, a tua entrega no relacionamento, e você se esforçando para entregar, quando na verdade é uma semana que vai pedir para que você olhe para o simples, retorne para dentro de si do que você considerava simples antes. Às vezes, aqui, sabe qual é a sensação, Escorpião? Sabe quando a gente complica muitas coisas, até para mostrar serviço, quando na verdade o que se requer é o simples? Para quem não assiste MasterChef, tem uma frase do Jacan que ele fala muito. Eu adoro MasterChef, gente. Quem gosta de MasterChef, me conta. Ele fala assim, ó, tem que saber a hora de parar. Que para não estragar a comida, tem que saber a hora de parar. O que mais aqui no campo? Olha, eu acho que eu entendi o porquê dos excessos, tá? Tem uma disputa interna com você mesmo, pode acontecer uma disputa interna, quando na verdade o que se requer aqui é uma intensidade bem direcionada. Esse movimento de excesso, ele chega na sua vida nesse momento, ele chega na sua semana nesse momento, o Escorpião, para te relembrar do simples, do óbvio, mas também te reconectar com algo que caiu na rotina. Como assim?
Quando a gente começa a deixar as coisas a caírem na rotina e não renovar essas coisas, talvez a vida e a situação comece a pedir demais da gente, porque era uma coisa que não poderia ter caído na rotina, sabe? E daí, gente, ó, e daí essa coisa que caiu na rotina, que não poderia ter caído na rotina, que precisava da nossa intensidade, que precisava do nosso mergulho, a gente precisava ter renovado tanto nós mesmos quanto o externo, sabe? Mas caiu na rotina. Acontecimentos, pessoas e situações começam a pedir muito da gente. E aí a gente começa a se movimentar muito para dar mais, né, para melhorar. Quando que na verdade esse esforço, né, é como se você tivesse aqui a oportunidade, Escorpião, de ter um reconhecimento por tudo que você se dedicou, tirando o que caiu na rotina e retomando isso que caiu na rotina com essa qualidade sua de tudo que você já conquistou, de tantas coisas que você já fez. Nath, do que você está falando? Aqui é duas coisas. É profissão, nós não estamos falando de cotidiano e de dia a dia. Aí veja o que faz sentido para você dessas duas opções que eu vou falar, tá? Aqui eu tô falando de duas coisas, de profissão, e profissão não é trabalho, porque trabalho é cotidiano, são as coisas que a gente negocia no dia a dia. Trabalho é o lugar físico que você troca para vender o teu produto. Eu tô falando de profissão. Profissão é aquilo que você ama fazer, que faz sentido para você, que você perde a hora fazendo, que tem significado para você. Você encontra Deus fazendo, você encontra a tua espiritualidade fazendo. Então, para algumas pessoas é para profissão e para outras pessoas é para relacionamento, tá? Relacionamento é um lugar muito sagrado e muito poderoso. Eu costumo falar que é ponto de criação. Então, das duas, uma. Veja o que faz sentido para você e pode ser os dois também, tá? Pode ser os dois, porque a gente está falando dos dois. E aí, na profissão ou no relacionamento, você conquistou um lugar de muita experiência, de muita vivência. Você tem sabedoria e ferramentas necessárias para o manejo disso. Mas caiu na rotina por algum tempo, por algum motivo. E é por isso que está te esgotando e é por isso que está pedindo esforço de você. E essa reconexão, em se relembrar que você precisa vir trazendo uma personalidade que reencontra esse prazer e esse gosto, tem algo muito importante aqui, Escorpião, que vai ser uma ferramenta para você usar essa semana. Opte pela lucidez. Se você conseguir organizar na tua mente as questões da profissão e as questões do relacionamento, veja lá o que faz sentido para você, você vai conseguir entender os próximos passos. Porque o carro aqui vem falando dessa necessidade de controlar os próximos passos. Mas também são passos que é um momento que precisa manter movimento, não pode parar, mas que às vezes vai pedir essa lucidez, um movimento mais lento, mais seguro, mais preciso. Eu sinto muito isso. Porque tem novos sentimentos aflorando quando você se reconecta com a sua verdade, com a sua essência, com a sua vulnerabilidade. Essa semana é uma semana de vulnerabilidade. Porque se você tentar discutir consigo mesma, com a vida e com esse cansaço, com esse excesso, né, vivendo esse excesso,
você se perde dessa conexão, dessa vulnerabilidade. Então, pode ter certeza que se você conseguir, né, fazer esses movimentos mais controlados, e controle aqui não tem a ver com velocidade, lento e rápido, tem a ver com o domínio do que você está fazendo, porque você sabe o que você está fazendo, você consegue dominar a situação, as pessoas, enfim, é sobre isso. Você termina a semana aliviado e certo de muitas coisas, tá? Decidido, entendendo e decidido de muitas coisas. O vídeo vai estar aqui para você assistir essa leitura quantas vezes você precisar. Gratidão.